essa aula 12 é aquela que eu disse que está diretamente relacionada com as habilidades, né? Porque aqui nas habilidades eu mencionei um pouco sobre como que o profissional de QA vai manifestar ou vai. Deixa eu reformular essa frase. Como que o profissional de QA vai desempenhar as responsabilidades que são atribuídas a ele de uma melhor forma, utilizando as habilidades que ele deve ter, né, para ser um bom profissional de QA, que são esperadas que ele tenha. E agora, atuando, desempenhando as suas responsabilidades, né, as atividades que são esperadas de um profissional de QA. Com essas habilidades, a gente vai ver como que isso é importante dentro de um ciclo de desenvolvimento. E agora deixa eu ver quantos slides são aqui. 5. Agora eu vou, acredito que fechar o loop, né, dos três conceitos aí de responsabilidade, habilidades. Então fica mais fácil conectar agora esses aspectos aí sem demandar muito exemplo, muita explicação. Acho que já faz mais sentido agora para vocês, né? Então a gente vai ver como que o quanto é importante, né, o profissional de QA atuando em todas as fases do ciclo de desenvolvimento, como a gente já viu aí, ele não vai só testar lá no final do ciclo de desenvolvimento, não vai só focar em encontrar bugs, né? Mas focar em outros aspectos do produto, do processo também, né? A gente está falando aqui sobre o produto seja funcional, seguro, confiável, né? Então tem uma série de aspectos aí a serem contemplados através da atuação do profissional de QA e quando que ele consegue ser importante nesse processo, né? De que forma? Deixa eu apresentar todos os itens aqui de novo. Deu. Então, existe um processo de desenvolvimento e o QA, ele é uma peça, né, dentro desse processo, ele é uma engrenagem nesse processo, e ele precisa se integrar nesse processo de desenvolvimento. Ele vai desempenhar um papel, né, vai ter uma responsabilidade, mas ele, na verdade, pode desempenhar diferentes papéis, e eles são papéis que podem ser críticos, dependendo de como esse profissional conseguir agregar valor nesse processo de desenvolvimento, ou eu diria assim que a omissão o que seria crítico, na verdade, seria a omissão, né? Se esse profissional de QA não desempenhar alguns papéis no ciclo de desenvolvimento, né? Software Development Life Cycle, né? O ciclo de vida de desenvolvimento de software, a omissão, né? Ou a não participação do profissional de QA pode gerar riscos, pode gerar, eu diria que, não vou falar sobre problemas, mas vamos dizer assim, pode gerar defeitos, pode gerar comportamentos inesperados. Na verdade, não é a omissão do profissional que está gerando isso, mas se esse papel não for desempenhado da melhor forma possível, esses resultados eles não vão ter sido evitados. Então, eu diria que a chave aí do profissional de QA é sempre evitar, é identificar e evitar. Não é o profissional que gera bug, né? O profissional de QA. São outros profissionais. Ou é o Product Owner ou analista de negócios que não escreveu um requisito adequado, ou é o desenvolvedor que não implementou um código adequado. Não é o profissional de QA que gera o defeito, mas a omissão dele vai manter o defeito lá. E aí a responsabilidade vai ser dele, não é mais de quem gerou o defeito. Então tem essa mudança aí de posicionamento, né? No planejamento, então, como eu mencionei, Product Owner que cria um requisito que não é claro, quando a gente ajuda ele a produzir um requisito melhor, a gente está antecipando, né, riscos, defeitos, problemas. Durante o desenvolvimento, trabalhar junto com o desenvolvedor, fazendo esse desenvolvedor entender o que vai ser testado depois, facilita o desenvolvimento, né? Então é TDD também. Então, criou um plano de testes, enviou ele para ser aprovado para o gerente de projetos, compartilhou com o restante do time, conversa com o desenvolvedor daquela user story e diz, olha, esse requisito aqui eu vou testar dessa forma aqui. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de mencionar aí da forma como tu vai desenvolver, que poderia ser incluído no meu escopo aqui, no meu plano de testes, que poderia validar uma funcionalidade, seja funcional ou não funcional, né? E eu diria que a gente está pedindo inputs, né, para o desenvolvedor, mas na verdade ele é que está tendo vantagem nesse processo, nessa troca, porque ele está entendendo quais são os testes que
poderiam falhar depois, e aí ele vai, de certa forma, tomar mais cuidado para garantir que esses testes não falhem, né? Durante a etapa de testes, testes funcionais, né, sejam manuais ou automatizados, e os não funcionais, como eu mencionei, segurança, performance e outros, né? Durante o processo de entrega, vai existir uma etapa do processo de testes que vai envolver um stakeholder. Eu posso fazer pode ser um review, um simples review em que eu vou apresentar os resultados para um product owner, para um business analyst, para um usuário final, né, para algum stakeholder, e ele vai confirmar se aqueles resultados que eu estou apresentando são realmente os esperados. Pode ser um teste de aceitação de usuário ou teste de aceitação de negócios. Então, essa interação que rompe um pouco as fronteiras, as barreiras, né, do que seria a atuação ou o papel mais simples, mais tradicional de um profissional de QA, vai conseguir integrar mais o time, né, e agregar mais valor aí ao produto. Então, isso seria entrega. E pós-entrega, monitorando métricas e feedbacks, né? Então, nós já falamos de métricas antes com relação aos ciclos de desenvolvimento, né? Já foi entregue, encerrou a sprint. Vamos verificar como é que foi a sprint, vamos coletar métricas, vamos analisar, comparar com as sprints anteriores e melhorar o processo, né? Mas também, eu diria que pós-entrega, eu não estou mencionando aqui, mas eu daria mais uma dica aí, talvez até com relação ao exemplo trazido pelo Felipe. Deixa eu ver se o Felipe está aqui ainda. Ah, acho que tá. Tá. O exemplo que o Felipe, a pergunta que o Felipe fez, né? Eu diria que nesse cenário em que existe toda essa possibilidade aí de dúvida com relação a quem compete o erro, né? Se é uma questão de infraestrutura, se é produto, se é operação, enfim. Eu diria que essa pós-entrega não depende só de monitorar as métricas do time de desenvolvimento, porque aí a gente está olhando para dentro, né? Mas olhar para fora. Marca uma reunião mensal, de repente, com alguém da área de suporte para identificar quais são os bugs que eles estão, ou os tickets, né, que estão sendo abertos pelo cliente junto ao a área de customer service, né, ou a área de suporte técnico. O que está acontecendo com mais frequência, de repente isso mereça um pouco mais de atenção por parte do profissional de QA. Porque se é ali que acontece mais problemas, mais defeitos identificados em produção, talvez aquela área seja mais, aquela parte do meu produto seja mais sensível e mereça mais testes, né? E o envolvimento precoce do QA reduz o retrabalho e garante um produto mais estável, e envolvimento precoce é shift left, né? A gente já falou na aula passada também sobre isso. Um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo, tentar ser um pouco mais didático, né? Trazendo um exemplo sobre práticas de QA em um projeto real, né? Vamos imaginar que, aqui, ó, vamos analisar um estudo de caso onde a implementação eficaz de QA gera melhorias significativas na qualidade do produto. Então, eu tinha um projeto e esse projeto sofria com releases instáveis, que significa o quê? Eu estou fazendo liberação de novas versões e isso é instável, sempre tem algum problema. Ou é um bug que só é descoberto em produção, ou é uma alteração nas configurações que nos ambientes de teste foram feitas, mas não foram replicadas para um próximo ambiente, né? E então a equipe de QA introduziu alguns processos, algumas melhorias, algumas práticas, né? Introduziu testes automatizados para validar funcionalidades críticas, revisão de código. E aí, eu não estou falando só de revisão de código de testes, né? Porque a gente pode pensar, o papel de QA é automatizar os testes, logo está produzindo código, logo está revisando o seu próprio código. Se nós formos analisar todo o processo de desenvolvimento, tem uma série de atividades que não competem apenas ao profissional de QA, mas que envolvem qualidade, como, por exemplo, a revisão do código por parte dos desenvolvedores, né? E os testes contínuos, como eu mencionei antes, né? O restante do time fazendo uso dos testes automatizados, ou mesmo dos testes manuais, como ah, o teste de aceitação por parte de usuário ou por parte de um stakeholder de negócios, né? E até mesmo a revisão de um requisito, né? Tudo isso é teste. Quando eu estou lendo um requisito e estou fazendo perguntas para o analista de negócios, eu estou testando aquele requisito também, né? E aí aqui um resultado hipotético, né? A gente reduziu em 30% os defeitos pós-release e aumento da confiança da equipe.
E eu diria mais na equipe, né? Confiança na equipe também. E isso é hipotético, né? Estou chutando aqui um valor, 30%, mas poderia ser qualquer tipo de melhoria. Poderia ser só um aumento na confiança. De repente não temos métricas, não medimos, não sabemos quantos por cento, mas a sensação de confiança na equipe melhorou, né? Agora não existe mais questionamento com relação à competência daquela equipe mais. Deixa eu apresentar todos os itens aqui também. Tá. Alguns resultados e benefícios que a gente pode identificar, né, ou de que forma o profissional de QA pode impactar esse projeto, vão além da detecção de falhas, né, como está sendo dito aqui. A gente pode mencionar, por exemplo, maior eficiência, lembrando da diferença entre eficácia e eficiência, ou seja, aquilo que já funcionava, que já era eficaz, através de algumas práticas de envolvimento do QA em outras etapas, ou trazendo cada vez mais presente a importância dele no processo de desenvolvimento, ele pode tornar aquilo que era eficaz mais eficiente, né? Menos tempo perdido, por exemplo, corrigindo erros, né? E eficiência geralmente está também relacionada a tempo ou a recursos, né? O uso de recursos e uso de tempo. Menos retrabalho também é eficiência. Eu preciso desenvolver uma vez só, não preciso corrigir depois, né? E aí os prazos são mais curtos, eu não preciso corrigir depois, não preciso retestar depois, eu consigo entregar antes, né? Ou entregar mais no mesmo tempo. Produto mais confiável, né? Que é o que a gente já comentou, é aumentar o nível de confiança naquele time de desenvolvimento. E o resultado final, satisfação do cliente, que é o que se espera, né, em última instância. E quando a gente fala aí sobre, no capítulo anterior, nós falamos sobre as vantagens e os desafios, né? Muitas vezes QA é visto como um, vamos dizer assim, um mal necessário, né? E o investimento em QA é visto como um investimento, talvez que não faça muito sentido para algumas empresas, um gasto desnecessário de dinheiro. E talvez um dos resultados e benefícios que a gente consiga alcançar através do aumento da visibilidade, da importância do profissional de QA, é um entendimento de que investir em QA tem um resultado na entrega de um produto que vai ter maior qualidade e vai atender a expectativa desde o início do processo de desenvolvimento, né? O João tem uma pergunta. Vai lá, João. Não, não estou te ouvindo, João. Tá mudo. Só vejo uma mão levantada aqui. Alô, tá escutando? Agora sim. Tava falando pra caramba aqui mutado. A minha dúvida é a seguinte, sobre a entrega, né, do trabalho de QA. Uhum. É, eu queria entender como que eu posso mostrar qual é a minha entrega no time, né, o que eu tô impactando e como eu posso chegar naquele resultado ali hipotético de que eu diminuí os bugs, as falhas em, por exemplo, 40, 30%. Métricas. Essa é a resposta curta, tá? A resposta curta é métricas. Porque o que não. É assim, é mais ou menos assim, ó. O que a gente não consegue medir, a gente não consegue comparar, né? E o que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar também, né? Porque primeiro eu preciso medir para identificar que está ruim. Depois que eu conseguir medir e identificar que está ruim, eu consigo identificar então qual é a prioridade, o que está pior, né? E focar, criar um plano de ação e melhorar. E depois que eu melhorei, eu consigo comparar como estava antes e como ficou depois. E mesmo aquilo que eu não tenho dados numéricos ou métricas mensuráveis e comparáveis, mesmo assim a gente consegue, afinal de contas, existe um aspecto político, existe um aspecto, digamos assim, de marketing envolvido. Então, vamos pegar um exemplo de um time de desenvolvimento que tem lá o ciclo de desenvolvimento e os ritos, né, de Scrum, e tem um profissional de QA que entende tudo o que está sendo especificado nos requisitos de uma user story e aquilo que não está sendo especificado no requisito daquela user story. Ele está complementando, ele pega aquela user story, abre ela lá na aplicação, né, no sistema de gestão das atividades
e ele vai lá e complementa. Se ele não falar que ele complementou, ninguém vai saber que ele que fez aquilo. Tem uma outra frase do meu avô que era assim, ó, que a galinha ela tem que colocar o ovo e cacarejar, porque senão ela vai se tornar galinhada no próximo domingo. Por quê? O que que ele quer dizer com isso, tá? Tem várias galinhas num galinheiro. A galinha que colocou o ovo e cacarejou, a gente sabe que foi ela que colocou o ovo, então a gente sabe que aquela galinha é produtiva. Então eu não vou matar aquela galinha para fazer uma galinhada no próximo domingo. Agora, se tem um ovo lá e eu não sei qual foi a galinha, eventualmente eu posso matar a galinha errada, né? Então, quando a gente faz qualquer tipo de atividade, tem que dar visibilidade, tem que comunicar, né? Pode ser o papel do bad cop, né, do policial ruim, mas às vezes a gente tem que mostrar numa daily sprint, numa daily scrum meeting, né, numa stand-up meeting diária. A gente tem que levantar a questão e dizer assim, olha, eu estou analisando o requisito dessa user story para fazer a especificação dos casos de teste, só que está faltando requisito. Indica que está faltando, né? Não significa de botar que eu estou colocando a culpa em alguém. Mas eu posso dizer assim, está faltando requisito, então eu estou complementando essa user story com os requisitos que estavam faltando. Ou eu vou dizer assim, está faltando requisito, então depois dessa daily, eu preciso conversar com o analista de negócio, eu preciso de uma meia hora da tua agenda para conversar contigo sobre essa user story, para complementar o requisito para que eu consiga especificar os casos de teste da forma correta. Se eu trouxer isso para uma daily, eu estou mostrando o valor que eu estou agregando para aquela user story, para corrigir, para não corrigir, mas para complementar, né, um requisito que ficou incompleto. E esse é um exemplo que pode se aplicar em qualquer tipo de etapa do processo de desenvolvimento em que o profissional de QA atue e que se ele não der visibilidade do que ele está fazendo, ninguém vai perceber o valor que ele tem, ninguém vai perceber a importância que ele tem. E para aquilo que ainda não existe, para processos que ainda não existem, existe a possibilidade de que o profissional, e essa eu acho que é uma realidade, deixa eu lembrar quem aqui no, se tá aqui na call agora, eu não, acho que foi o Felipe que trouxe isso no grupo também, que é a situação de estar tentando implementar QA na empresa, está tentando vender o valor de QA na empresa, está tentando, de repente, promover ali uma oportunidade, criar uma oportunidade dentro da empresa para fazer a migração para a área de QA. Não lembro se é o caso do Felipe, mas eu diria Aí, que foi, foi comigo mesmo. então, Inclusive, tá uma dificuldade que, tipo, a minha chefe me deu carta branca, assim, falou, pode, me traz tudo aí que é necessário. Só que eu sou iniciante, né? Tô sim, sim. começando agora. Mas então, tu tá, Mas, tu tá criando uma oportunidade aí. E com essa oportunidade que está sendo criada, com essa carta branca que ela está te dando, se tu não apresentar o que tu puder, seja documentação, seja uma pesquisa de mercado, seja documentação teórica, né? Vai consultar referências teóricas, livros, trazer exemplos, pegar casos de empresas que fizeram e deu certo. Pega, por exemplo, o caso de Quality Assistance na Atlassian, né? É um bom exemplo de como eles praticam QA dentro da Atlassian. Ou qualquer outro exemplo de mercado aí, ou de algum colega, de uma empresa onde tu teve contato com um processo que eles implementaram e resultou em algo positivo. Vai para a comunidade técnica, participa de eventos, vê o que está rolando aí de discussões nesse sentido. Essa é uma forma também de mostrar o valor que pode existir, ou seja, é um processo que nem existe ainda na empresa, mas tu vai vender, né? Porque na verdade o que que um vendedor faz? Ele te mostra um valor que tu ainda não tem, né? Ele te mostra, ó, se tu comprar isso aqui, tu vai ter esse resultado. Tu não tem esse resultado ainda para mostrar, mas tu vai prometer aquilo, né? Então também tem esse aspecto aí. O João tem uma pergunta aí, João? Alô, alô, tá escutando? Sim. Então, é só para complementar, uma parte aí da sua explicação foi exatamente o que eu estava pensando quando eu perguntei da outra vez. É, começou a passar pela minha cabeça, eu nem estou em imigração ainda, né? Nem iniciei na área. Mas eu comecei a imaginar você ter uma entrega, mas meio que você faz um trabalho invisível, se você não demonstrar o quanto que você está entregando, né, para o time. Então, é quase que a mesma coisa que você explicou mesmo.
É, exatamente. E eu diria mais, para quem está fazendo migração de carreira, ainda não tem o que mostrar. Eventualmente não tem uma experiência lá no perfil no LinkedIn ou no currículo para mostrar uma habilidade que já está adquirindo, que já está dominando, que já entendeu bem, mas que ainda não teve uma experiência prática, né? Uma experiência oficial, formal para apresentar. E muitas vezes a gente vê também aquela. Aí tem que encontrar o balanço ideal, né? Porque a gente vê aquela enxurrada que mostra o nosso feed, né? Cheio de postagens dizendo, olha o meu certificado, de participei de um bootcamp. Ah, o que que eu tô aprendendo no bootcamp? Bootcamp é só para mostrar algo superficial e despertar necessidade para vender um produto, né? Geralmente é bootcamp não, os masterclass. Então eu fico pensando assim, será que é tão relevante assim apresentar aquilo ali, né? Eu acho que o mais relevante é apresentar algo tangível, né? Eu estou fazendo a revisão ali, o brainstorming, né, dos documentos de mentoria individual de vocês. Alguns já estão prontos, né? Em que eu estou sugerindo ali para alguns de vocês a criação de um projeto de testes, pode ser um projeto de testes manuais. Seria mais ou menos seguindo a linha desse plano de testes que vocês fizeram, tá? Seria o quê? Pega por exemplo, o site ali que o Renato sugeriu, né? Mas poderia ser qualquer outro. Eu estou sugerindo para alguns de vocês uma lista ali de alguns projetos, alguns sites para experimentação que existem, mas cria um projetinho de testes, cria a estratégia, cria o plano, especifica os casos de teste, executa os testes, coleta as evidências dos resultados, gera um relatório, coloca tudo isso num repositório lá no GitHub, por exemplo, e aí publica aquilo, porque aquilo é entregável. Se foi feito para estudo ou se foi feito para um projeto real, foi feito da mesma forma, né? A prática é a mesma. A diferença é que um caso é entregue para um cliente e o outro caso não, né? Eu diria que no segundo caso, o cliente é o recrutador, que vai avaliar a nossa capacidade de fazer aquilo. Então, tem que dar visibilidade sim, mas tem que tomar cuidado para não se tornar, ah, eu diria assim, um exemplo que depois contra, né? Quando a gente começa. Bom, teve um outro assunto que foi abordado essa semana no nosso grupo de membros da QA, a respeito dos material produzido com ChatGPT, né? Que começa a ficar muito óbvio, muito, sabe, muito pesado, assim, eu diria, a impressão que passa fica pesada, sabe? Fica assim, poxa, que legal, saber usar o ChatGPT é admirável, né? Mas, ok, e o que que essa... Tá, ChatGPT ficou fora do ar essa semana. E aí, essa pessoa não trabalhou então? Porque ela depende do ChatGPT para tudo, entendeu? Então, é um, é um, é um equilíbrio aí bem tênue que tem que ser mantido, né? Entre o que se posta de conteúdo, seja no LinkedIn, nas redes sociais, o que se coloca no currículo, no perfil, e o que é realmente factível, né? Eu diria para vocês aí, para a produção desse material todo do curso, né? Primeiro eu pensei na estrutura do curso, né? Qual a estrutura, a organização, o cronograma, enfim. Fui criando os tópicos, já tinha o e-book, então peguei o assunto daquele e-book, reorganizei, reestruturei, adicionei laboratórios práticos, etc. Criei os tópicos que eu queria abordar. Para algumas dessas frases aí eu precisava de auxílio, porque quando eu vou falar de um determinado assunto, na etapa que eu tô na minha carreira, às vezes eu falo de alguns assuntos de uma forma muito abstrata, num nível muito elevado, sem o nível de detalhamento, sem as explicações para um público que está precisando aprender os fundamentos. Então eu precisei em alguns momentos de revisão, como eu mencionei, né, dando os créditos novamente aí para a Monique, que me ajudou na revisão desses conteúdos, me dando feedback como uma pessoa que está fazendo migração de carreira e que tem ainda um conhecimento um pouco leigo, né, me dizendo que aquilo não estava bem explicado, que ela não conseguiu entender, que estava muito abstrato, estava muito alto nível e precisava ser mais, ah, eu diria assim, mais bem detalhado, né, com mais exemplos, enfim. Mas em alguns momentos eu também usei o ChatGPT para me ajudar nisso, na produção. Agora, eu não posso depender completamente, desse tipo de ferramentas, e quando nós fazemos esse tipo de publicação no LinkedIn,
é um pouco delicado, tem que tomar cuidado, né? Mas eu diria que tanto nas atividades que nós temos profissionalmente na área de QA, que alguns de vocês já atuam na área de QA, já têm essas experiências, quanto nas atividades de estudo, é importante sim compartilhar com alguém, nem que seja para receber feedback. Receber um feedback para melhorar aquele material que está sendo produzido, mostrar a importância do seu trabalho, né? Nós temos pessoas que fazem parte de grupos, fazem parte de networking, muitas vezes mais como consumidores. O que que eu entendo? Que essa pessoa é interessada, mas eu não consigo entender ou mensurar qual é o potencial dessa pessoa, né? O quão proativa essa pessoa é, né? O quanto ela entrega, porque existe, de novo, uma via de mão dupla, né? Nós temos que entregar também alguma coisa, né? Nós estamos consumindo, e nem que ser para entregar, eu diria que nem que seja o que eu entendi daquilo que eu consumi, né? Já é relevante como uma entrega. Por isso que eu também peço para vocês fazerem perguntas aí, né, dizerem o que estão achando, porque para esse curso, né, para que ele seja produzido de forma relevante, hoje nós estamos na aula 3. Nós vamos ter mais duas aulas, agora na próxima semana, provavelmente vai ser na quinta e no próximo sábado, e a sexta aula vai ser uma aula extra. Então eu não tenho slides para aula, para a sexta aula. O que que eu vou fazer? Tudo que foi discutido, as perguntas que foram levantadas, os assuntos que eu percebi que foram mais questionados, que ficaram talvez precisando de mais exemplos, eu vou trazer na aula 6 baseado em tudo que vocês me derem de feedback. Por isso que eu também peço que vocês perguntem, né, para que eu consiga medir isso, né? Bom, deixa eu ver o chat aqui para encerrar. Bom, esse é o último slide que nós temos aqui. Ahn, Algumas conclusões e insights, né? De novo, falando aqui sobre a importância do profissional de QA como um investimento, né, no time, não um custo, né? O que que ele pode trazer aí de diferenciais, né? Reduzindo custos a longo prazo, melhorar a qualidade do produto. E isso não precisa ser longo prazo, já é imediato, né? Quando a gente começa a identificar bugs. Se cada bug pudesse ser calculado, né? O que que ele geraria de, de prejuízo financeiro para a empresa, né? Aumentar a satisfação do cliente. Isso também é interessante, fazer algumas sessões, né, com o cliente, uma demonstração para o cliente dos resultados daquela sprint, o que está sendo implementado ali, treinar o cliente, fazer um workshop, alguma coisa assim, e tornar a equipe mais eficiente, porque eles já estão desenvolvendo de uma determinada forma. O que a gente puder fazer para tornar esse processo de desenvolvimento mais eficiente, né, reduzir custo, reduzir tempo, aumentar a entrega, aumentar a qualidade, isso também pode ser atribuído a nós, né, de certa forma. E essa pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? Como essas práticas podem ser aplicadas nos seus projetos para alcançar resultados semelhantes? O Felipe já trouxe aí uma necessidade, né? Já ficou aí uma dica, né? O João perguntou também, eu respondi com relação às métricas. Teve uma série de tópicos aí mencionados hoje, abordados através de perguntas, né? Ou dos assuntos aqui, que eu trouxe nos slides, que trouxeram um pouco de ideias aí a respeito de como que a gente pode aplicar algumas práticas aí para gerar resultados. Essa é uma pergunta retórica para vocês refletirem aí e começarem a despertar, né, para algumas possibilidades aí, algumas oportunidades. Para encerrar, então, deixa eu ver o que que temos aqui de perguntas. Ah, sim, o David teve que se ausentar, não tem problema. O Gabriel tem uma amiga dev, onde eles faziam a programação e testavam. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Deixa eu ler o resto. Vamos ver. Ao entregar o projeto, deu problema no cliente, onde não achavam a falha. Tá, então é ruim. Então quer dizer que eles estavam confiando no teste de um desenvolvedor que eventualmente não dominava o teste. Tiveram que contratar uma empresa para realizar os testes e com isso teve um grande gasto e o cliente perdeu a entrega de seu produto. Não sei se eu entendi a questão. Tá, tiveram que contratar uma empresa para realizar os testes. Beleza, aumentou o gasto. E o cliente perdeu a entrega de seu produto. Bom, então eu entendo que é uma empresa terceirizada que foi contratada para desenvolver. E a partir do momento que aquela empresa começou a entregar um produto com baixa qualidade e o cliente teve que contratar
um serviço terceirizado para testar, ele já não confiou mais naquele fornecedor do desenvolvimento que não entregava com qualidade, porque não tinha testes, né, adequados. Houve então um prejuízo que foi a perda de um contrato. Esse é um exemplo bem claro assim do tipo de prejuízo que pode existir, né? Deixa eu ver. Não temos mais nenhuma pergunta. Bom, Inclusive, até um essa exemplo aí que o amigo aí que falou que é iniciante pode Uhum. usar também, né? Para se vender aí para a empresa. Também, exatamente. E eu sempre gosto de pensar que nesse tipo de oportunidade a gente tem que atuar mais como quality assistance do que quality assurance, porque aí também depende de ajudar a empresa a entender o valor, tá? O que que eu faria, Felipe? Até te diria aí, ó, que se tu tiver esse tipo de dúvida, de necessidade aí por parte da tua gestão em entender essas questões, eu até me coloco, não é nem vendendo serviço nem nada, tá? Isso eu te diria assim que eu faria no papel de mentor mesmo. Me coloco à disposição aí até para analisar o cenário junto contigo e sugerir algumas abordagens possíveis, tá? Mas de cara eu já diria o seguinte, eu tenho uma iniciativa que a primeira vez que eu adotei ela foi em 2018, num banco lá em Porto Alegre, e de lá para cá eu já amadureci ela em diferentes cenários que eu precisei adaptar, etc. Existe um processo, uma área de processos, né, que, que tem existe um modelo de maturidade de organizações que é chamado CMMI, tá? E usando uma ideia bastante parecida com o CMMI, eu criei um processo de avaliação de maturidade de processos ou práticas ou conceitos dentro de uma organização, dentro de um time de desenvolvimento. Pode pensar na organização que tu quiser, tá? O que que eu faço? Eu posso até compartilhar com vocês isso em outro momento, numa aula. Aliás, deixa eu rapidamente, vou abrir isso aqui e vou mostrar para vocês que eu tenho isso no meu Google Drive. É um Assessment Matrix, aqui, Mersive QA Assessment Matrix. Ah, perfeito, encontrei. Tá. Esse aqui é um modelo que eu fiz bem simples, para exemplo mesmo, tá? Eu estou chamando de Immersive QA por quê? É um QA que entra num time ou num departamento, numa operação, para entender como está sendo feito o QA, ou o que está sendo feito de Quality Assurance naquela operação. E aí, aqui, nesse exemplo, eu estou abordando só desenvolvimento e teste. Num outro mais completo que eu tenho, eu abordo também gestão e negócios, a área de negócios, a área de produto, o PO, o analista de negócios, enfim. Esse é um dashboard, tá? Mas aqui na área de mapeamento, na aba de mapeamento, eu divido. Então vamos pegar aqui, ó, desenvolvimento. Eu tenho categorias, categoria design, development process e code. E eu tenho conceitos ou práticas, tá? Vou pegar aqui um exemplo deixa eu ver, deixa eu pegar um exemplo bem, aqui, ó, QA on refinement. Talvez esse seja um exemplo bem intuitivo aí e que talvez sirva para vender melhor essa iniciativa, tá? Aí, se a gente clicar aqui, a gente vai lá para a aba de práticas, onde eu explico o que que é o QA on Refinement. Referências, tem um link ali para ler um pouco a respeito disso, né? Why are agile ceremonies considered from the point of QA and test automation optimization, né? Aí eu não cheguei a completar isso aqui, né? Mas eu posso criar aqui, né? Quais os problemas que eu vou resolver e para que é indicado, os prós e contras, quanto tempo eu preciso para implementar, como é que eu meço, né? Eu vou medir através de adoção, se foi adotado ou não, nesse caso. Mas vamos considerar assim, ó, que no início o status inicial de adoção dessa prática era parcial. Esse é um modelo, essa é uma matriz em que eu não estou classificando em níveis. O outro modelo que eu disse que eu tenho negócios e gestão incluído, como áreas de domínio aqui, né? Eu tenho, ao invés de status inicial e final só ah, com esses valores aqui, yes, partial e no, ou not applicable, eu tenho níveis de 0 a 3. 0 é não, né? Não é adotado. Depois, sendo adotado, pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3. Então eu não tenho mais partial e yes.
Eu tenho ou não é adotado, ou é adotado no nível um, 2 ou 3 de maturidade, ou não é aplicável, né? Então eu digo assim, inicialmente, essa prática, o QA não atuava no refinamento, não tinha, vamos dizer assim, a prática de The Three Amigos, né? Ele não tinha voz ativa, tal. Mas aí eu identifiquei que no contexto do nosso time de desenvolvimento, isso seria altamente relevante. Então a prioridade, o score de prioridade é 3. Mas a gente pode pegar um outro exemplo aqui, ó, bug tracking. Tracking, na avaliação inicial, não existia. Se não existe e a relevância é alta, o score é 6. O score é maior, ou seja, o peso é maior, né? Porque algo que tem relevância alta, mas já é parcialmente adotado, tem uma importância, porque já é parcialmente adotado, pode melhorar, tem uma certa importância. Agora, o que não é adotado ainda, isso tem muita importância, é muito mais prioritário, né? É mais importante que seja abordado antes. Aí depois aqui no Action Plan, eu pego aqueles que têm os scores mais altos, né? Eu ordeno aqui por scores. Aí eu pego, aqui eu tenho, por exemplo, um outro que eu nem mencionei ali nos exemplos, né? Mas bug tracking tá aqui, ó. Eu vou criar um goal aqui, um objetivo. Eu quero implantar uma ferramenta de bug tracking e treinar o time, por exemplo. Eu vou descrever aqui quem que vai ficar responsável por isso, quando que vai começar, qual é a duração, né, desse action item, né, desse plano de ação. E, enfim, vou controlando aqui o andamento, né? Depois que eu fizer essa ação, eu vou fazer uma avaliação final e vou identificar se houve melhoria. Então, se antes era parcial, QA on refinement, quer dizer, o QA participava de alguns refinements, era parcial. Agora é yes, agora ele participa de todos os refinements, todas as user stories são refinadas e sempre existem, tem alguns campos ali que o profissional de QA precisa preencher, por exemplo. Então agora, lá no final, depois que eu preencher aqui na aba Map valores diferentes aqui, vamos pegar esse valor yes, colocar yes para tudo. Deixa eu ver aonde que termina aqui. Aqui. Esse não tem muitos itens. O outro tem mais de 70. Coloquei yes para tudo. Lá no dashboard, a gente viu ó, que tudo que estava meio, né, inicial, estava, né, 67%, 50% e tal. Depois a gente viu que tudo subiu para 100%. Lógico, isso é irreal, né? É ilusório, nunca vai acontecer assim. Eu vou pegar só alguns itens, né? De repente, por mês, por trimestre, vou pegar alguns itens, vou criar um plano de ação e implementar aquela melhoria. Então, isso aqui também é uma forma de mostrar o potencial, é fazer uma avaliação inicial e mostrar para a gestão, né? Ó, eu fiz uma avaliação e eu identifiquei que essas práticas não são adotadas, e se nós implementarmos essas práticas aqui, cada uma delas vai ter algum problema a ser resolvido, um pró, um contra. Então, tudo isso eu coloco numa proposta, né? Esse era o exemplo que eu tinha para apresentar. O João tem mais uma pergunta e vamos encerrar que eu tenho que encontrar meu namorado para jantar. Então, é uma dúvida rápida aqui. Uhum. Eu tava aqui pensando sobre o amigo aí que falou que é iniciante e me veio uma dúvida, né, de como que a empresa faz um processo de contratação para implementar o QA na empresa. Por exemplo, o amigo, ele falou, o Felipe, né, eu acho, falou que é iniciante, né? Isso. O que faria mais sentido não seria a empresa que não tem processo de QA, ela preferir contratar um sênior É que para ele já poder. trabalha nessa empresa. Só que ele trabalha em outra, na área de suporte, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Ah, Isso, Felipe. entendi, É. entendi. é Então ele já correto. está na empresa, ele já vivencia os problemas da empresa, ele já percebe a falta que o QA faz lá e a oportunidade de implementar, né, um processo de QA, e ele está vendo isso como uma possibilidade de fazer a migração de carreira dentro da própria empresa, vendendo, vendendo a possibilidade de adotar, né, ou de implementar processos de QA na operação de desenvolvimento. E com isso ocupar esse papel, fazer essa transição, ter essa promoção, né? E isso é uma estratégia bastante interessante, porque quando eu entrei no ABN, eu fui contratado, eu me candidatei para uma. Eu sempre entendi na minha carreira o seguinte: muitas vezes a gente tem que fazer apostas, tá? A gente tem um vídeo no canal da QA,
onde eu falo sobre. Deixa eu até fazer um canal da QA. Aqui, fazer uma propagandinha aqui do canal da QA para vocês. Eu tenho um aqui onde eu falo sobre ahn, ó, como crescer na carreira através de mudanças estratégicas, tá? E nesse vídeo aqui, eu deixa eu até mostrar. Ó, a Lilica tá ali do lado, ó, minha cachorra. E o gato tá lá atrás. Agora que eu vi, o gato tá deitado lá atrás na almofada. Não lembrava disso. Eu falo aqui sobre como crescer na carreira através de mudanças estratégicas, que é o quê? A empresa onde eu estava antes de ir para o ABN, a Amaro Bank, eu tinha uma posição de Principal QA Engineer na empresa. Eu gerenciava um time lá de quase 10 QAs. Uma empresa pequena, né? Mas, enfim, era uma posição relevante, estável, salário bom, etc. Posição já de liderança, de gestão na área de QA. Só que eu coloquei um objetivo, quando eu vim para a Holanda, eu defini um objetivo de, em 3 anos, estar atuando em uma das maiores empresas do país. E eu criei uma lista com 3 empresas preferenciais: ABN AMRO Bank, Booking e ING. E aí, em 2 anos e meio, eu comecei a. Antes de 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, eu comecei a pensar assim: bom, eu tenho ainda 9 meses aí pela frente. É melhor eu começar a me movimentar, porque quando eu completar 3 anos, eu quero estar em uma dessas empresas. E aí eu comecei a dar uma olhada no mercado, ver o que estava acontecendo aí no mercado, as vagas que tinha e tal. E eu vi uma vaga do ABN AMRO Bank, terceirizada através de uma consultoria pequena, e era uma vaga para QA Engineer. Ou seja, eu ia fazer um downgrade na minha carreira, né? Eu ia dar um passo atrás. Só que eu entendia que esse passo atrás era importante para conseguir entrar nessa empresa e depois, dentro da empresa, eu ia crescer de novo. E eu participei no processo seletivo, me candidatando para essa vaga. No final do processo seletivo, eu recebi uma proposta para já entrar na empresa, ainda terceirizado, como um test manager, para um projeto de 6 meses, terceirizado. E eu entendi aquilo como uma oportunidade de negociar, de fazer, jogar um poker com eles. Então, me apresentaram o projeto, me pediram para entregar ele em 6 meses, mas preferencialmente em 4 meses. E eu disse: olha, eu consigo entregar em 4 meses, se vocês me derem esse tipo de respaldo, garantirem que eu não vou ter dependências, não vou ter impactos. A pessoa que me contratou, então, me garantiu que caso eu tivesse algum tipo de problema, era só ligar para ele, que ele iria me desbloquear, me resolver o problema se eu ficasse bloqueado por alguma dependência. E, e eu disse: ok, depois dos 4 meses, eu vou ter mais 2 meses até encerrar o contrato. Eu quero que tu abra as portas da empresa para mim, me apresente para outros gerentes, outros líderes, outros departamentos, né? Para que eu consiga identificar um projeto novo. E foi assim que eu fui contratado para ser um funcionário interno do ABN, então, né? E geralmente quando eles contratam alguém que era terceirizado antes, eles só fazem isso depois de um ano. Então, primeiro tu começa a trabalhar terceirizado, fica um ano trabalhando terceirizado. Depois que completa um ano, aí eles podem te contratar como interno. E geralmente eles contratam com um contrato temporário de um ano. Só depois de um ano é que eles renovam o contrato para permanente, para contrato definitivo. No meu caso, eu fui contratado já direto primeiro, fui contratado em 6 meses, não precisei esperar um ano. Eu fui contratado já com um contrato permanente e numa posição ainda de gestão, né? Como um QA Chapter Lead e gerente de testes ainda. Então eu tive que identificar ali uma oportunidade para jogar esse poker aí, para obter essa vantagem com eles, né? Agora, para o Felipe, eu diria a mesma coisa. Existe já um projeto ali, existe eu diria assim, uma possibilidade aí de fazer essa transição dentro da empresa. Eu usaria essa possibilidade, de uma forma bastante estratégica. Faria essa venda, né, de um projeto aí de implementação de um processo de QA, fazendo uma avaliação, então, do nível de maturidade de algumas áreas, enfim, né? Aproveitaria essa oportunidade dessa forma.